série brasileira que está na Netflix, Pedaço de Mim. É um drama repleto de suspense e reviravoltas, que leva o público da tensão ao choro e à raiva em poucos minutos. Essa trama, ela é protagonizada pela Juliana Paz e pelo Vladimir Bricha, que, desde que foi lançado o trailer, ela já havia despertado o interesse do público. Pessoal, por gentileza, se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem e apertem o sininho. O que acontece em Pedaço de Mim? A série conta a história da Liana. A Liana, ela é uma terapeuta e o sonho dela é ter um filho com o marido, com o Vladimir, o Tomás. O casal teve uma briga, teve uma discussão e se afastou uns dias porque a Liana descobriu uma traição do Tomás, do marido. Aí ela contou para a melhor amiga dela, ela tem uma clínica com a melhor amiga dela, que é uma terapeuta, a Débora, e ela contou para Débora o que havia acontecido, e aí a Débora chamou ela para sair, para se divertir, para ir para uma festa na danceteria, na boate do irmão da Débora. E aí elas foram pra essa festa, porque a Liana tava muito chateada. Elas foram pra lá, foi uma festa regada a muito álcool, a distração, a isso tudo. A Liana já conhecia o Oscar, o irmão da Débora, porque o Oscar era o melhor amigo do irmão da Liana. A Liana tinha um irmão, o Lucas, e o Oscar era amigo dele. Então ela já conhecia e considerava o Oscar também amigo dela. O que acontece? A Liana bebeu a noite toda, foi aquela loucura, e o Oscar foi levar ela embora, porque ela não tinha condições de ir pra casa, né? Ela não tava bem e tal. O Oscar levou ela embora. Quando chegou no apartamento dela, o Oscar subiu, né? Ele entrou e a Liana tava muito bêbada e ele acabou forçando uma relação sexual com a Liana. E ali acabou a noitada deles e tal, tudo aquela coisa. A Liana, né, no dia seguinte, começou a lembrar do que havia acontecido, de alguns flashes, porque ela tava muito bêbada, muito mal, do que havia acontecido, e começou a ficar preocupada. Começou a ficar preocupada porque ela encontrou um preservativo sem ter sido usado embaixo da cama, e ela começou a ficar apreensiva. Nisso tudo, ela retoma o relacionamento, ela perdoa o Tomás e retoma o relacionamento com ele. E aí, ela vai e fica com o Tomás, e logo em seguida, ela descobre que então o sonho dela havia se realizado, que ela estava gestante, a Eliana estava grávida. E aí, o que aconteceu? Ela ficou pensando, e agora? Porque ela tomava estimulador para ovular, né, justamente porque ela mantinha ali certinho o período dela, porque ela queria ter muito esse filho, e então ela percebeu, havia tido então essa relação não consentida com o Oscar e também com o Tomás, né, ali num curto período de tempo, enquanto ela estava ali ovulando. E ela começa a ficar preocupada e vai fazer então um teste. Ela descobre que ela vai ser mãe de gêmeos e ela vai e faz um teste de DNA, né, ali gestante ainda, no começo da gestação, ela faz esse teste para saber de quem seriam os gêmeos. E o que acontece? Ela havia tido uma superfecundação, que é quando a mãe libera 2 óvulos e engravida de 2 bebês de 2 pais diferentes. Essa história, ela não é baseada numa história real. A autora da série, Ângela Chaves, disse que isso ocorreu, a superfecundação heteroparental, ocorreu com uma norte-americana em 2009. Porém, a história desta trama não é baseado nisso. Os fatos não são o que aconteceu, somente a superfecundação, tá? As particularidades do que aconteceu com a Liana e a rede de intrigas que cerca os fatos, a superfecundação, é um fenômeno em que os gêmeos da mesma gestação têm pais diferentes. Ele é raro. Até hoje, a ciência só registrou 20 casos em todo o mundo. A partir disso, que aconteceu a gestação e tudo, a Liana começou a ficar muito preocupada e ela começou a se desenvolver ali toda uma série dramática de acontecimentos, e um deles foi a Liana se afastando da melhor amiga dela e da sócia dela, a Débora, com medo da Débora descobrir que o irmão dela era pai de um dos bebês. O Oscar era um cara todo problemático, e aí ele chegou a ir embora do Brasil, a ficar um tempo, ficar 10 anos fora do Brasil, e nesses 10 anos a Liana e o Tomás se sentiram tranquilos e tudo, porque o Oscar não apresentava uma ameaça para eles, né? O Tomás, que era pai de um dos bebês e marido da Liana, ele sabia desde o início, a Liana contou pra ele sabia que um dos bebês não era filho dele. Quando esses bebês nascem, a Liana passou toda a gestação preocupada, sabe? Sem saber o que fazer, sem saber o que fazer com essa criança. E aí ela resolveu que então ela ia dar pra adoção um dos gêmeos. E de fato, quando um dos gêmeos nasce, o Tomás chega a levar
levar eles, uma dessas crianças, né, que seria o Marcos, para uma família adotiva. Mas a Liana não aguentou e foi lá e buscou o Marcos de volta. E aí, passado esse tempo, esses 10 anos dali dos gêmeos e tudo, o Tomás, ele não dava amor ao Marcos. Ele o tempo todo escolhia o Mateus, que era o filho biológico dele. Aí, passado um tempo, o Oscar volta para o Brasil e aí, com a ajuda dessa moça que tinha sido a amante do Tomás lá atrás, que foi o motivo de quando a Liana e o Tomás brigaram, com a ajuda dela, o Oscar acaba conseguindo fazer um DNA dos gêmeos e ele descobre que ele é pai realmente biológico de um dos meninos, que é o Marcos. E aí ele vai no apartamento da Liana com o Tomás pra chantagear eles e pedir R$1 milhão pra ficar quieto. E aí teve uma briga ali, aconteceu uma confusão e acabou que o Tomás tirou a vida do Oscar. E o Tomás imediatamente foi preso. Ele passa 6 anos na prisão. E enquanto ele estava na prisão, ele negou a visita dos parentes. Ele não permitiu que nenhum parente visitasse ele na prisão. E também não leu as cartas e não respondeu às cartas que os parentes enviavam para ele. Como o Tomás, ele era de uma família de classe média alta ali, ele era advogado, de uma família de advogados, o pai dele tinha um escritório também. Então, rapidamente, ele se tornou um líder dentro da prisão. Ele se tornou um líder e ele começou a ler a Bíblia e começou a pregar para os outros detentos. E aí, ele falou que ele tinha um compromisso com a verdade. Bom, passados esses 6 anos, ele sai da prisão, ele aparece de surpresa na casa da Liana com as crianças, só que ele não fica lá. Ele aparece de surpresa, conversa com ela, acontecem umas coisas ali e ele não fica na casa dela. Passados uns dias, descobre-se então que o Tomás, ele tinha retomado o relacionamento com essa ex-amante dele, lá de trás. Inclusive, quando ele saiu da prisão, daí ele casou com a Cláudia, que é essa ex-amante dele. E ele passa a trabalhar como assessor de um político. E aí ele começou a contar a história de vida dele, só que invertendo as coisas. Ele, em momento algum, falou que a Cláudia era amante dele, que ele tinha sido amante e tal. Ele inverteu a história contando que a Liana, que tinha traído ele e tal, e tinha tido um filho com o outro homem, que por isso que ele matou aquele homem, mas que ele não era um criminoso. E todo mundo, ele passa assim, de um dia ao outro, a ter milhões de seguidores nas redes sociais e tudo, e todo mundo acreditando na versão dele, enquanto a Liana estava sofrendo e sendo massacrada e tudo isso. A irmã do Tomás, ele só tinha uma irmã, que é uma médica, que inclusive ela acompanhou a gestação da Liana, era uma das melhores amigas também da Liana. Então elas tinham um apoio ali, a irmã do Tomás apoiava muito a Liana, elas tinham uma amizade, tudo isso. E aí, com o passar do tempo, o Tomás, ele enlouqueceu quando ele viu que a Liana deu a volta por cima e conseguiu, inclusive, ir às redes sociais e contar a verdade. Ela escreveu um livro, ela publicou um livro sobre a própria história dela e se tornou uma história de sucesso. E aí ele foi lá e colocou fogo na casa com a Liana e os gêmeos dentro. Só que nisso os gêmeos já eram adultos, já tinha passado muito tempo. Eles conseguiram sair da casa e aí o Tomás, ele acaba voltando para a prisão. Então é uma trama assim, é linda a história, vale muito a pena assistir, é uma série para você maratonar. E essa série, ela faz muitas pessoas se questionarem, muitos filhos que se sentiram rejeitados durante toda a vida pelos pais. É uma série muito emocionante, que leva as pessoas ao choro, à emoção, à raiva, né? Em questão, assim, de minutos, porque as pessoas se identificam muito com os personagens, muito com o que tá passando ali na família, na casa. É uma história, poderia ser, claramente, ter sido feita em cima de histórias de vida real, porque é muito real, é muito boa e vale muito a pena assistir, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Essa é a nossa dica de série para vocês. E compartilhem, comentem e até a próxima.